Chama fumo. Que é isso aí? Ó? Você não tem criança na casa, não? Oxe. Pessoal, eu vou começar então. Estão me escutando aí? Tranquilo? Sim. Então vamos lá. Bem, então, né, só para reforçar, boa noite aí a todos. Naqueles 15 dias de março, a gente começou, né, a gente falou do Adam Smith, do David Ricardo, daí eu passei para vocês o começo, né, do Marx, e daí agora a gente vai encerrar, né, com o Marx, e eu vou passar para vocês alguns, né, os principais aí, conceitos do Marx. Aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma observação, fica à vontade, pode interromper, né, enquanto estou explicando, beleza? Então, aí os principais conceitos, né, da teoria social do Marx. Então, como eu disse na aula passada, lá em março, né, não sei se vocês assistiram o filme do Marx, todo mundo assistiu, né? Assistiram, sim ou não? Eu assisti bastante. Oi, não escutei. Ah lá, assisti, muito bom. Eu assisti, gostei bastante. Eu também não vi, É. não. Você não assistiu, Kaique? Não acredito nisso. E eu não assisti, não vou mentir, não assisti. Desculpa. Então, naquele filme, ele traduz muito bem como que foi, né, a história do Karl Marx, né, como ele tinha uma atuação política bastante forte em todos os países que ele passou, né, tanto na França, na Alemanha, e a teoria social dele, ela, na verdade, é uma junção de todos, né, os contextos que ele passou durante a vida dele. Então, basicamente, o Marx, para ele começar a falar de economia dentro das suas obras, então ele teve que ler principalmente o Adam Smith e também o David Ricardo, né? Então, em todas as obras do Marx, ele deixa bem claro a influência dele a influência que ele recebeu destes autores, né, do Adam Smith e do David Ricardo. E, na verdade, ele partiu dos estudos desses dois economistas, né, e para tentar ultrapassar os limites teóricos destes autores. Então, esse foi um dos principais desafios dele. Agora, quando a gente pega com relação à corrente filosófica, no início da carreira acadêmica do Marx, então ele teve muita influência, ele foi bastante influenciado pelo filósofo alemão, o Hegel, né, que fez uma escola assim, de vários discípulos lá na Alemanha durante ali durante o início do século XIX. Deixa eu ver se tem gente entrando aqui agora. E a outra influência do que o Marx recebeu foi durante o período que ele teve lá na França,
em que ele teve contato com o socialismo francês, com a classe trabalhadora francesa, onde ele teve uma atuação política bastante ampla na França durante ali as primeiras décadas do século XIX. Então, como eu disse, a teoria social dele, que ele vai desenvolver principalmente nos livros, né, do que compõem o Capital, então, é uma junção de todos esses contextos e de todas essas influências, né? Então, o Marx ele não partiu do zero para construir a sua teoria. Não, ele partiu, né, da base filosófica que tem, né, o materialismo histórico, que é do Hegel. A base econômica, né, vem dos autores liberais, né, o Adam Smith e o David Ricardo, e com relação à discussão que ele faz a respeito do socialismo, que ele faz uma crítica aos socialistas utópicos da época, utópicos, é porque aquilo que eles buscavam, segundo Marx, não tinha uma base concreta, né? Então, por isso que ele fazia uma crítica ferrenha aos socialistas utópicos. E daí o que acontece? Ele elabora, né, a principal obra do Marx é o Capital. Outra grande influência também considerável na vida acadêmica do Marx foi o Friedrich Engels, né? O Friedrich Engels, que era um inglês, que o pai dele era um industrial inglês, né? Então, o Engels ele era bastante autodidata, né? E foi ele que apresentou esses economistas liberais ingleses, né, o Adam Smith e o David Ricardo, para o Marx. Então, o Engels ele teve essa influência muito grande na vida do Marx, né? Então, os dois eles fazem uma parceria. Uma das obras principais que os dois escreveram junto foi o Manifesto do Partido Comunista, né, que é uma obra assim sensacional, e para quem quer entender o Marx, eu indico como uma obra para se iniciar aos estudos do Marx, que daí, a partir de... Esse é um pontapé fundamental para o entendimento de toda a teoria social do Marx, né? Depois vem os outros livros que ele escreve junto com Engels. Um livro bastante importante também é o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, onde ele faz toda uma análise do que foi a Revolução burguesa que aconteceu na França, né, que onde deu o capitalismo, o modo de produção capitalista deu um salto a partir, né, da tomada, né, da burguesia no poder. Então, é mais ou menos essa a síntese, né, de toda a vida e obra do Marx. E nessa aula a gente vai ver alguns conceitos fundamentais para a gente começar a entender o que foi o Marx, né? Eu não sei se durante a graduação vocês viram alguma coisa do Marx, né? Quem quiser responder pode abrir o áudio, porque eu estou na apresentação aqui, eu não consigo ver nada do chat. Vocês viram alguma coisa do Marx durante os 3 anos da graduação? Não que eu lembre. A Quaraci passou por cima em alguma coisa lá no primeiro ano, mas não lembro o que era. Só foi assim, o Marx existe. Entendeu? Uhum. E isso, inclusive, também durante a minha graduação, eu não tive muito esse contato, né, eu não tive muito esse contato direto, né, com a obra do Marx, e também eu não tive nenhuma disciplina que adentrasse mesmo, né, na obra do Marx. Eu só fui começar a ler realmente a partir do momento que eu acabei entrando no mestrado, né? Mas eu acho que é importante, né, dentro da grade, dentro das disciplinas, né, do curso de geografia, é importante, né, ver com um pouco mais de detalhe
o Adam Smith, o Ricardo, o Schumpeter, o Marshall, porque é fundamental para o entendimento de como funciona a economia. Então, essa é uma das falhas, né, em algumas grades, né, dos cursos de geografia. Né, porque se a gente observar essa disciplina de geografia econômica da população, é só uma pincelada, né, nos principais autores, né, da economia. E seria interessante se tivesse uma disciplina, né, o ano todo fosse só de economia, que daí dava para a gente ver com um pouco mais de detalhe. Mas, vamos lá. Bem, então, o primeiro conceito, que é um dos conceitos fundamentais, né, que é o ponto de partida para a gente começar a entender sobre a teoria social do Marx, é o capital. Né? Então, quando a gente pega, né, na linguagem do dia a dia, né, a gente observa que o capital ele reflete como um bem que a pessoa possui. Né? Uma casa, um carro, um pedaço de terra. Então, tudo isso a gente chama de capital. Né? O capital como uma riqueza que a pessoa ela tem em seu poder. O capital também, né, ele poderia significar uma soma de dinheiro, né, que a ser investido de modo a assegurar uma taxa de retorno, ou poderia indicar o próprio investimento. Né? Então, a gente vê por aí o pessoal, né, que possui um dinheiro acumulado, um dinheiro que está parado lá na poupança, eles falam, eu vou investir um capital, vou comprar umas ações na bolsa. Então, essa é a linguagem do dia a dia que a gente observa a respeito do capital. Mas a gente vai observar que dentro da obra do Marx, né, ele tem um entendimento do capital um pouco diferente, mas ele consegue adentrar na essência do que é realmente o capital. Então, uma das grandes virtudes do Marx é que ele ultrapassa a aparência e ele consegue chegar até a essência dos objetos que ele propõe a estudar. Agora, quando a gente pega na ciência econômica burguesa, né, que a gente já viu, né, nas obras do Adam Smith, do David Ricardo, como que eles tratam o capital. Né? Para eles, o capital ele é uma expressão, eles entendem como um bem ou de qualquer tipo que possa ser usado como fonte de renda, ainda, esse que é importante, ainda que apenas potencialmente. Ou seja, por exemplo, faz de conta que a Lígia ela tem lá um terreno, ela quer construir uma casa que ela pode vir a alugar futuramente. Né? Então, isso, os economistas, né, liberais, eles já consideram como um capital. Né? E o que depois eu vou passar para vocês como que a percepção de capital do Marx ela se diferencia bastante dessa ciência econômica burguesa. Então vejam que para os liberais o simples ato de eu pensar em fazer um investimento de pensar em construir uma casa para alugar ela futuramente, isso já é um capital. Então, eles consideram isso como capital. O dinheiro que está parado lá na poupança, a ciência econômica burguesa, os liberais, eles consideram isso como um capital. Né? O dinheiro que está lá guardado dentro do guarda-roupa. Eu tenho lá 5.000 reais guardado dentro do guarda-roupa. Para os liberais, isso é um capital, mesmo esse dinheiro estando lá parado, sem estar produzindo nada. Então, a partir desse ponto que a gente vai ver as principais diferenças entre os liberais e
o que o Marx pensa sobre o Capital. Tranquilo até aí, pessoal? Tranquilo. Tranquilito, hermano, tranquilito. Então, mas o que é o Capital para o Marx? É aí que mora a onça. É aqui que mora o perigo. Exatamente. Então, segundo Marx, o capital ele é algo específico do capitalismo, né? E que sua produção prevalece e domina qualquer outro tipo de produção, né? Então, o que significa isso, algo específico do capitalismo? O Marx, ele não nega que já existia o capital durante o modo de produção feudal e também durante o modo de produção escravista. Mas não era o capital que dominava todos os tipos de produção. Então, essa é a principal diferença que o Marx coloca, né, do capital durante o modo de produção capitalista do capital durante o sistema feudal. Porque se a gente pegar e analisar o que foi o feudalismo, era basicamente o senhor feudal, com a sua proteção, que ele tinha lá o seu exército pessoal, e os servos, né, que produziam os alimentos, que forneciam esses alimentos e também ajudavam na segurança dos senhores feudais. Ou seja, ali o capital ele não era preponderante, ele não dominava aquelas relações sociais, ele não dominava a relação social entre o servo e o senhor feudal. Então não havia essa interferência do capital durante esse modo de produção. Agora, quando a gente pega a partir da ascensão do modo de produção capitalista, principalmente quando no seu início, durante o capitalismo mercantil, que é onde começam as grandes navegações, ali o centro se torna o capital, né? A base de todas as relações sociais se torna o capital. Ou seja, esse pessoal que começa lá com as grandes navegações, eles buscam o quê? Eles buscam as especiarias, as matérias-primas para comercializar na Europa e, em troca disso, obter o quê? Obter esse capital. Então, a partir desse momento que o capital ele se torna o centro, ele começa a dominar todos os tipos de produção. Outra coisa que o Marx coloca é que o capital não é uma coisa, mas sim uma relação social que toma forma de coisa. Ou seja, o que isso significa? A relação entre o patrão e o empregado, ele é o quê? Ela é uma relação social. O dono da empresa, ele possui o quê? Ele possui a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, o que isso significa? Que ele é dono de todas as máquinas, ele é dono de todo o prédio, né, de onde vai ser produzido, né, algum produto, e o trabalhador que não possui em seu domínio nenhum meio de produção, o único meio de produção que ele possui é a sua força de trabalho, então ele passa a vender a sua força de trabalho para o dono do capital. Então, isso é uma relação social que é mediada a partir do capital. Por isso que o Marx chama que o capital é, ao mesmo tempo, uma relação social que se torna uma determinada coisa. Deu para entender isso? Ô, professor, Oi? o dono da empresa, ele além de ter o maquinário, o local e etc., ele ainda tem o nome da empresa, né? Tem um CNPJ, que vai para o campo da relação social. Exatamente. O Marx, durante, né, o contexto que ele escreveu a obra dele, ele ainda não tinha muito essa perspectiva, né,
do marketing, mas os outros autores que vêm depois dele, eles já consideram, né, o nome da empresa, o marketing da empresa, também como uma parte desse capital, que é muito importante aí dentro das negociações e também faz parte dessa relação social, muito bem lembrado. Então, o capital, ele está relacionado com o fazer dinheiro, mas esse fazer dinheiro implica numa complexa relação de propriedade privada. Então, como eu disse, entre a relação burguesia e classe trabalhadora, existe o quê? Existe a propriedade privada dos meios de produção, né? Então, o burguês ele tem os meios de produção e o trabalhador só tem a sua força de trabalho. Então, essa mediação, dentro dessa relação, existe o capital que vai se estabelecer entre essa relação social, né? Depois vocês vão ver o que o Marx ele considera, né, o que é esse fazer dinheiro, né, que o Marx ele considera como o capital. Agora, o que é mais importante, né, que o Marx coloca que nem todo capital ele é dinheiro. Aí ele vai demonstrar isso através de uma equação, né, que é uma equação simples sobre o capital e para demonstrar a diferença da relação do capital-dinheiro para um trabalhador e a relação capital-dinheiro quando é a classe burguesa, os donos do meio da produção. Então, vamos lá. O M significa mercadoria, o D, dinheiro, e o N, mercadoria. O que isso significa? Que, através da mercadoria, eu consigo o quê? Eu consigo o dinheiro, e através do dinheiro para conseguir mais mercadoria. O que isso significa? Que eu só tenho a minha força de trabalho para oferecer para o dono da empresa. Então, eu vou ser remunerado por essa força de trabalho minha, que isso significa o quê? Dinheiro. Então, eu vou trabalhar o mês inteiro e vou receber uma determinada quantia de dinheiro. Agora, eu vou receber essa quantia de dinheiro para conseguir o quê? Para conseguir outras mercadorias para me conseguir sobreviver. Então, por isso que o Marx ele não considera que isso seja capital. Para ele, isso somente é uma simples operação de sobrevivência para o trabalhador. Eu vendo a minha força de trabalho, vou ser remunerado por isso, e através dessa remuneração, desse salário, eu vou comprar mercadorias para me continuar sobrevivendo. Agora, na sequência, vocês vão ver que, para os donos do meio de produção, essa equação ela vai ser totalmente diferente. Então, aqui eu coloco a pergunta, mas quando o dinheiro se transforma em capital? Nessa equação da circulação complexa do capital. Então, o D significa dinheiro, M, mercadoria, e o D, dinheiro. E o que isso significa? Que os donos dos meios de produção, eles o quê? Eles possuem o dinheiro. Esse dinheiro, eles vão comprar mercadorias, vão produzir produtos, com o objetivo de obter mais dinheiro. Ou seja, então, a quantia de dinheiro que eu tinha no início da operação, eu vou chegar no final dessa expressão com mais dinheiro, né? Por exemplo, eu tenho um dinheiro guardado, eu compro um carro com a intenção de revender esse carro por um preço maior do que aquele que eu comprei. Então, eu vou estar lucrando
em cima dessa venda. Então, essa fração, essa diferença, isso pode ser considerado como um capital, porque ele completa essa circulação, essa faixa, essa taxa de lucro que pode ser considerado como um capital. Ou seja, então eu tenho um capital inicial para comprar uma mercadoria, para vender ela para outras pessoas, para conseguir um lucro maior do que aquele capital inicial meu que eu comecei toda essa operação. Deu para entender? É aquele velho ditado, né? Dinheiro atrai dinheiro. Exatamente isso. Exatamente isso. É por isso, né, que os bancos eles mexem, né, com o psicológico, né, das pessoas. Se eles veem que você está com dinheiro parado na conta corrente, eles ficam no teu pé para você fazer algum tipo de investimento e tal, e eles vêm, né, com e te trazem, né, essa ilusão de que o teu dinheiro depois lá na frente vai te render mais e tal. Então tudo isso faz parte. Depois a gente vai ver do que o Marx chamava do fetichismo da mercadoria, né? E essas ações desses bancos, esses pacotes de investimento que eles vendem, né, que eles tentam vender para a gente, nada mais são do que esses fetiches, né, dessa mercadoria. Então eles mexem com o nosso psicológico e muitas vezes fazem a gente crer que esse dinheiro nosso que está lá parado, que ele não pode ficar parado, que ele pode render muito mais se o banco pegar ele e fazer determinadas operações. Já está ferrado mesmo, o que custa deixar outra pessoa fazer a operação? Pois é, e o que é importante a gente observar que o brasileiro estava com um costume já desde 2017, a pessoa estava lá com R$ 1.000 e investindo em pequenas ações, né, da Bolsa. Então, tinha muita gente que acabou aí ganhando bastante dinheiro, né, durante esse período, mas agora, a partir dessa crise, de todo o impacto, né, da pandemia, eles acabaram perdendo bastante dinheiro aí com essas ações, né? E eles mexem com você justamente a partir dessa perspectiva de que você não pode deixar teu dinheiro parado, né? Mas deu para entender, então, essa relação, né? Essa circulação complexa do capital, que o burguês ele já possui um dinheiro acumulado, ele vai comprar mercadorias para vender depois essa mercadoria para ter um lucro em cima. Então, esse lucro, o Marx ele já considera como capital. E o dinheiro dessa venda dessa mercadoria, como foi um lucro, o Marx já considera isso como um capital. Então, e ele, ao longo da sua teoria, o Marx, ele vai se adentrando, né, no entendimento de como funciona essa circulação do dinheiro, e ele vai cada vez mais aprimorando essa equação. Então, vejam que nesse quadro já é um pouco diferente do quadro anterior, da expressão anterior. Então, a gente tem o D, dinheiro, o M, mercadoria, e o D', que significa o quê? Mais dinheiro. Então, o dinheiro compra mercadoria para revender, para conseguir o quê? Mais dinheiro. E agora, o que é mais importante, o que faz parte desse mais dinheiro? Significa o quê? Significa o dinheiro que o burguês já tinha e que ele consegue essa taxa de lucro justamente por extrair essa mais-valia, né? Depois a gente vai ver com mais detalhes o que significa essa mais-valia. Ao contrário, então, do salário do trabalhador que é consumido pela compra de mercadorias essenciais para a sua sobrevivência, o dinheiro do capitalista é adiantado para reaparecer em maior quantidade através da extração da
mais-valia. Ou seja, então, se a Lígia vai lá, ela recebe o salário dela e ela gasta todo o salário dela, né, em roupas, em comida, em festa, né, então, basicamente, isso reflete essa relação da classe trabalhadora que o Marx fala, ou seja, que esse dinheiro que a Lígia recebeu, isso não pode ser considerado como um capital, porque ela não fez uma aplicação para conseguir uma taxa de lucro futura, ou seja, ela gastou todo o dinheiro dela em elementos essenciais aí para a sua sobrevivência. O capitalista, o dono dos meios de produção, a classe burguesa, eles fazem totalmente o contrário. Ou seja, eles pegam eles já têm o dinheiro e eles conseguem ampliar essa reprodução do capital, conseguindo mais dinheiro através da venda, da produção de mercadorias. Então, essa é a diferença entre a burguesia e a classe trabalhadora. A burguesia, ela possui essa vantagem porque ela tem a propriedade privada dos meios de produção, enquanto nós, da classe trabalhadora, nós temos apenas a nossa força de trabalho. Agora, o que significa a mais-valia, que é de onde a classe burguesa ela retira o seu lucro? Significa o quê? Por exemplo, eu que já trabalhei numa fábrica de calças, né, então, eu levava lá, por exemplo, 5 minutos para fazer uma determinada peça. Mas aí não, isso não é um bom exemplo. Deixa eu mudar esse exemplo para ficar um pouco mais didático. Por exemplo, para produzir uma determinada mercadoria, é necessário, né, 4 horas de trabalho. Mas aí o que acontece? A carga horária de trabalho, né, de determinada pessoa, ela é o quê? Ela é de 8 horas. Então, o que isso significa? Que 4 horas de trabalho de uma determinada pessoa, são essas 4 horas que está o lucro do burguês. Aceita o Luan aí, professor. Desculpa atrapalhar. Deixa eu... É o Luan. A gente já está em 24 aqui. É o Lulu. Ele tá pedindo para entrar aqui pelo WhatsApp. Beleza. Então, a mais-valia, ela é basicamente isso. Ela é a hora não remunerada do trabalhador, né? Ou seja, então, se eu tenho uma carga horária de trabalho de 8 horas, o empregador ele só vai estar me pagando por 4 horas. As outras 4 horas é de onde o burguês, o dono dos meios de produção, ele vai retirar a sua taxa de lucro. Então, isso, né, sintetizando tudo que o Marx fala de mais-valia, sintetizando a mais-valia é isso. É a hora não paga pelo capitalista da hora trabalhada do trabalhador, né? É a porção do trabalho não pago pelo capitalista. É daí que ele retira o seu lucro. Então, vejam só, né, no início lá quando a gente pega o início da primeira Revolução Industrial, que o pessoal trabalhava lá 14 horas por dia, o capitalista, ele remunerava apenas 4 dessas 14 horas, ou seja, então 10 horas eram de lucro extremo para o capitalista. Então, por isso que no início da primeira Revolução Industrial, os donos de meio de produção eles conseguiram acumular muito capital, né, por causa dessa extração da mais-valia, que é a hora de trabalho não paga
pelo capitalista. Deu para entender isso, pessoal? Professor, mas isso não seria uma injustiça social quanto à ação do trabalhador, mais-valia do trabalhador? E isso é uma injustiça social, mas aí o que acontece? O Marx ele coloca que essa injustiça ela é, ela é coberta por uma nuvem de fumaça cujo salário é uma das estratégias para tentar acobertar essa injustiça. Então, a pessoa ela acredita que, tá, ela trabalhou o dia inteiro, ela recebe no final do dia. Então, ela acredita que a minha força de trabalho valeu todo esse dia meu aqui que eu trabalhei nessa empresa. Mas Mas, ela não sabe. Pode falar. então, tanto é que nessa época, antes do Fordismo, né, mesmo eles trabalhando 8 horas, eles até recebiam menos do que o pessoal que trabalhava 14 horas. Né? Isso, exatamente. É uma Era, das, acho que uma das principais assim, questões, que eles tentavam realmente mascarar aquilo. Né? Não é o uhum. contrário, não? Não, porque o Ford ele pagava o dobrado do salário, só que eles trabalhavam 8 horas na indústria para terem condições de comprar um carro Ford. Só que o carro Ford ele era mais barato. Né? Essa é a Não, João, mas você diferença. falou que quem trabalhava 8 horas ganhava menos que quem trabalhava 14. É o contrário. Sim, no final das contas, ele acabava ganhando menos até. Na comparação. Se eu não me engano, ele ainda ganhava menos. Mas Ele se você trabalhava. trabalha menos, Não, você ganha menos. não, é o contrário, né? O que o João quis dizer é que aqueles que trabalhavam 14 horas, eles ainda ganhavam menos do que aqueles que trabalhavam 8, não é isso, João? Isso. Só que eu tava lendo alguns livros que comentavam que proporcionalmente existiam casos que quem trabalhava até 14 horas tinha um salário maior. Só que a qualidade de vida das pessoas que trabalhavam 8 horas chegava a ser melhor. Né? Essa era uma das comparações. Ah, sim. E foi importante você dar esse destaque aí do Ford, porque foi justamente no momento em que as engrenagens, né, do capitalismo elas estavam começando a travar justamente pela falta, né, de demanda dos produtos que eram produzidos nessas indústrias. Então, por isso que eles tiveram, então, essa sacada, né, de ir diminuindo gradativamente as horas trabalhadas e remunerando um pouco mais. Para quê? Para você manter girando as engrenagens do capital, né? Porque é justamente isso que o Ford ele colocava na época, que ele queria que o trabalhador da empresa dele tivesse condição de comprar os carros que eram produzidos pela sua empresa, né? Eu tenho uma questão que vai além da psique. É. Será que o empregador, o burguês, necessariamente sabe sobre essa teoria do Marx? Por exemplo, o velho da Havan, eu tenho certeza que ele não sabe disso, que ele está corroborando os outros. Assim, na verdade, o que acontece? O empresário ele faz todo aquele cálculo, né, do custo, o custo das matérias-primas, o custo que ele vai ter de energia, o custo que ele vai ter do prédio. E é lógico, aí entra numa outra questão. O porquê que eles oferecem um salário tão reduzido? Porque eu tenho o que o Marx chamava do exército industrial de reserva. Porque se aquela pessoa não quer aquele emprego por aquele salário, vai ter alguém disponível no mercado que vai se submeter a aceitar as condições trabalhistas oferecidas, por exemplo, pelo Capitalismo velho da perverso. van. Isso. Ai, Então, olha, vou então, sinceramente, esse mundo tinha que ser botado no fogo. Puta que pariu. então o empresário, boa parte deles, eles têm noção, né, do quanto eles oferecem. Eles trabalham, né, com aquela margem de lucro que o Marx ele descreveu muito bem na teoria social, que ele escreveu, né, lá no final do século XIX. Né?
Mas o velho da van, ele provavelmente, né, ele não sabe, né, de toda essa questão da Não, ele tem mais-valia. uma equipe de contadores e economistas que trabalham para ele, professor. Mas, por Isso, exemplo, sim, esse contador e esse economista que se submete a trabalhar por essas condições, ele também é errado por se submeter. As pessoas sim, trabalham para sobreviver, e isso é errado. A gente tinha que viver para trabalhar. exatamente. Comunista! Ou seja, eles têm essa noção, né, do que eles podem oferecer e eles sabem que tem mão de obra disponível que vai se sujeitar a receber aquele mísero salário, né? Infelizmente é assim, né? Agora, se a gente pegar é, uma mão de obra muito específica, que precisa de uma qualificação muito alta, que eu não tenho uma disponibilidade muito grande nela no mercado de trabalho. Um engenheiro Então, físico nuclear, quântico. então aí o que acontece? Eles jogam o salário dessas pessoas lá em cima, porque sabe que tem poucas pessoas disponíveis, né, no mercado de trabalho. Então é igual a Sobra, busca e a oferta dos produtos. A mesma coisa funciona com o humano. Então a gente não passa um Isso, objeto para a burguesia. falta exatamente. emprego e sobra trabalhador, né? A nossa mão de obra, ela é uma mercadoria que está disponível para os donos dos meios de produção, né? Tô puto, hein? Pois é. Tá errado isso aí. É igual casa. Por Aí, que a pessoa vai ter 5 casas? Tem que ter uma casa só para morar dentro. Oxi. pois é. Vamos voltar pro Marx. Aí o Marx ele vai desenvolver aí uma fórmula ainda mais complexa, né, para o entendimento dessa circulação, desse movimento do capital. Vocês estão vendo a flechinha do mouse? Não. Não? Aí, caramba. Mas é só o senhor Então, falar. então aqui o D que inicia. Oi? Eu tava vendo a flechinha do mouse. Você tá, amiga? Cadê? Bem, Ah, pra então mim não vamos lá. aparece, mas se aparecer pro Não pessoal, aparece? professor, vai lá. Bem, então vamos lá. Então, esse D inicial significa o quê? Significa o capital, significa o capital monetário do burguês, ou seja, Capital aquele, inicial. isso, o capital inicial dele. Uma banda. O M significa o quê? O capital produtivo. Então vejam que aqui ele já tem uma diferença com relação às expressões, às equações que ele fez anteriormente. Mas o que faz parte desse capital produtivo? Faz parte o quê? Os meios de produção, né, que são as máquinas, os equipamentos, o E as prédio pessoas? onde vai funcionar, e as pessoas, elas são o quê? Elas são esse FT, a força de trabalho. Então, né, a partir do dinheiro que vai gerar esse capital produtivo, eu vou gerar o quê? Eu vou gerar a minha produção, certo? Aí o que acontece? Essa minha produção, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar uma mercadoria, que essa mercadoria, o Marx chamava de capital mercadoria. Seria, né, por exemplo, eu pegar o café, eu transformo esse café, né, em pó de café, coloco ele numa cápsula. O fato de eu colocar ele numa cápsula já vai ser uma mercadoria de maior valor, ou seja, um capital mercadoria. Ele vai ter um valor agregado muito maior do que o café bruto. E isso vai fazer com que, quando eu vendo essa cápsula de café, eu vou estar o quê? Eu vou estar gerando mais dinheiro, né? Que o Marx ele chamava de capital dinheiro, né? Porque ele faz essa operação, né, do dinheiro que está lá no início, ele vai se tornar mais dinheiro no final dessa operação, e ele também chama isso de capital monetário, mas a nomenclatura não importa muito, o que importa é vocês entenderem aí esse processo. Então,
eu tenho esse capital inicial, que significa que eu tenho dinheiro para comprar essas máquinas, o prédio, né? Eu vou, então, partir para a compra da força de trabalho e dos meios, né, de produção. Então, eu vou processar essa matéria-prima, vou gerar um produto com valor agregado maior, né, do que o produto in natura, do que a matéria-prima bruta, vou vender isso no mercado e vou conseguir mais dinheiro. Então, é isso que o Marx ele chama de capital dinheiro. É esse capital resultante de todo esse processo. Tranquilo, pessoal? Até aí? Tranquilo como grilo. E um dos pontos principais que o Marx ele coloca em toda a sua teoria social é que o principal objetivo do modo de produção capitalista é a acumulação monetária. O que é essa acumulação monetária? É a acumulação de capital. Porque o que acontece? Eu acumulando cada vez mais capital, eu vou ter um poder maior de transformar essa quantia de capital, através de toda aquela operação de produção, transformar ela numa quantia maior de dinheiro, né? Ou seja, então, se eu tenho um dinheiro que eu consigo comprar lá 10 carros e depois vou revender esses 10 carros e vou conseguir muito mais dinheiro do que aquilo que eu tinha no início guardado, então isso é o quê? Isso é a operação que o Marx chama de você produzir o capital dinheiro, né? Então, conforme vai se realizando essa produção, o objetivo principal é acumular cada vez mais capital. Então, esse é o principal objetivo no modo de produção capitalista. Putz, professor, isso aí é a definição de sedentarismo. Oi? Isso aí é a definição de sedentarismo. Por quê? Guarda e não se trabalha. Quando você precisar, você tem que guardar. Aí você não vai precisar nunca mais trabalhar. Engordar, parecer uma bola, que não tá fazendo nada, só usando o que tem guardado. Isso. Mas a verdade, né, partindo dessa lógica, né, de você manter apenas o dinheiro guardado e você ir gastando para a sua sobrevivência e não gerando, né, não gerando mais capital, isso o Marx ele não considerava como geração, né, do capital dinheiro. Para ele isso era apenas dinheiro. Agora, se você, né, tem, por exemplo, se você ganha lá 2 milhões na Loto Fácil, e você, através dos investimentos, você transforma esses 2 milhões em 4 milhões, aí sim você vai estar produzindo esse capital dinheiro e, dessa forma, você vai estar demonstrando a sua intenção cada vez maior de acumular cada vez mais capital. Aí o que o Marx ele vem dizer? Que o capital dinheiro e o capital mercadoria pertencem à esfera da circulação, ao passo que o capital produtivo é da esfera da produção. E, vejam só, o capitalista é possuidor do dinheiro, que é valorizado, mas essa autovalorização do valor é um movimento objetivo. Só na medida em que esse movimento objetivo se transforma no propósito subjetivo do capitalista, é que o possuidor do dinheiro se transforma em capitalista, em personificação do capital. O que isso quer dizer, esse negócio de objetivo, subjetivo e tal? Né? Se, por exemplo, eu tenho 2 milhões guardados no banco, na conta corrente. Isso, segundo Marx, não vai fazer de mim um capitalista. Por quê? Porque eu não estou executando o que o Marx chama de movimento objetivo. O que é esse movimento objetivo? É o ato de eu pegar esse dinheiro, aplicar ele em algum setor produtivo ou até mesmo
no período do Marx não tinha essa questão do capital financeiro, então por isso que ele não vai falar muito, né, do capital financeiro. Mas esse dinheiro que eu tenho ele lá guardado, se eu aplico ele na compra de ações e eu tenho um retorno desse dinheiro muito maior do que eu tinha antes, e isso sim vai fazer de mim um capitalista. Ou seja, então é só nesse movimento objetivo que me torna capitalista, segundo Marx. O simples fato de eu ter esse dinheiro guardado sem aplicação nenhuma, né, só pensando, só no ato do pensamento, né, nesse propósito subjetivo de fazer um investimento, isso não me torna um capitalista. É somente no ato concreto, no movimento objetivo, que eu me torno um capitalista, fazendo esse dinheiro ingressar nas engrenagens do capitalismo. Deu para entender isso, pessoal? Professor, então se eu olhar para o Luan e falar assim, Luan, você é capitalista, eu estou errado? Você está errado. Segundo Marx, você está errado. Foi triste a minha carreira de bandido. Mas então tá bom. É um pouco chamar de capitalista aquele que investe capital. Isso, ele que, né, dentro daquela equação, né, da circulação do capital, então o Marx ele só considera capitalista aquele que promove todo aquele movimento expresso naquela Aí tem que ser um movimento equação. completo. Isso, tem que ser um movimento completo, exatamente. Porque, por exemplo, o senhor falou no começo da aula que em 2017 para cá o brasileiro tem investido em pequenas ações. Sim. O Brasil está se tornando um país capitalista ou é só tudo mesmo? Assim, festa, carnaval. Vamos investir. Não, na verdade, né, isso como é uma ação, né, pontual, né, por exemplo, se você está lá com 6 mil reais guardados, né, sem mexer, está lá quietinho na tua conta corrente. Agora, se você pega esse dinheiro e investe ele na compra de ações, e daí conforme aquele movimento, né, das bolsas, você consegue um determinado lucro com aquele dinheiro, né, a partir da perspectiva do Marx, isso, né, te gera isso pode ser que você se enquadre como se fosse um capitalista, né? Porque queira ou não, você vai estar gerando, né? Você vai estar gerando essa taxa de lucro a partir daquele capital que você tinha lá acumulado. Um outro exemplo, se você pega esses seus 6 mil reais e resolve investir tudo na fabricação de queijo artesanal, você resolve fazer pão. O microempresário também é considerado capitalista. Isso, exatamente. Porque Professor, ele tem... Oi. O Thiago pode tirar uma dúvida? Pode falar. Ô, Kaique, professor, mas pensando no modo assim, a pessoa não é um empreendedor, mas ele é adepto às ideias capitalistas. Mesmo na ideologia de Marx, ele não seria um capitalista, mesmo, vamos dizer assim, ele não sendo um empreendedor, mas vamos dizer assim, ele apoiar as ideias capitalistas? Não, para ele ser considerado, né, um capitalista, ele tem que ter a propriedade de algum meio de produção. Tem que ter o capital, né? Tem que ter o capital. Putz, nego, quem falou que era capitalista agora tá aí, ó. Trabalhadores! Tá bom, era só essa dúvida mesmo. Nós aqui... Só que daí o Marx, ele também coloca que tem, né, a lógica pequeno burguês, né, que são aqueles, né, que um pouco menores, né, que não tem tanto capital acumulado. Mas é justamente essa questão. É o homem da média quem é o capitalista? Não entendi. O homem da média, qual que é o burguês master capital e qual que é o mínimo ali, Paraná? Tem reunião segregada, será, tadinho? Nossa, professor, ele é muito detalhista. Não tem como a gente fazer isso. Pois é. Como é que eu vou ficar separando quem é capitalista e quem não é capitalista?
é bem complexo, né? Muito. Agora, para deixar isso um pouco mais complexo, o Marx ele vai falar que tudo isso faz parte do que ele chama de composição orgânica do capital. Então, se em algum momento da vida de vocês, em alguma prova ou alguém em alguma palestra, alguém mencionar composição orgânica do capital, vocês já têm que fazer essa associação, que o que compõe esse organismo do capital é o capital constante, que são o quê? Que são as máquinas, os equipamentos, e o capital variável, que é o quê? A mão de obra. Aí o que acontece? Ao transformar seu dinheiro em capital, o capitalista tem como custo o capital constante. Por que custo? Porque para ele ter esse capital constante, ele vai o quê? Ele vai precisar comprar essas máquinas, esses equipamentos e essas matérias-primas, né? Juntamente com o quê? Ele vai ter o custo do capital variável, que é o quê? Comprar a força de trabalho de quem está disponível a vender aí a sua força de trabalho. Então, a relação em valor dessas categorias é chamada de composição orgânica do capital. Então, né, essa composição orgânica ela é constituída a partir do capital constante, que são as máquinas, os equipamentos e matéria-prima, e o capital variável, né, que é a mão de obra. Por que ele coloca como variável? Né? Variável no sentido de que a força de trabalho ela tem essa variação dentro dos processos produtivos. O que isso significa? Que, ora, o capitalista, por exemplo, para determinado tipo de produto, ele vai precisar de mais mão de obra. No determinado período do ano, ele vai precisar de menos mão de obra. Então, isso é o capital variável. Agora, o capital constante, que são as máquinas e os equipamentos, ele constante significa o quê? No sentido de que ele não possui essas alterações igual à força de trabalho, que ela pode ter essas inconstâncias durante um determinado intervalo de tempo. Tranquilo, pessoal? Uma colheitadeira de qualquer grão aí seria a composição orgânica do capital ao vivo? Quando eu olho para ela assim, tangível? É um capital constante? Isso, se a gente pensasse, por exemplo, num fazendeiro, num plantador de soja, essa máquina seria, sim, uma parte do seu capital constante. Agora, o capital variável significa o quê? Que no período da colheita, ele precisa o quê? Ele precisa de mais força de trabalho. Agora, durante o período do plantio, durante apenas aquela manutenção aquela manutenção lá das plantas, ele não precisa de um número X de força de trabalho. Então, esse exemplo que você deu cai exatamente nessa questão do capital constante e capital variável. Professor, mas isso é terrível. O capitalista está cada vez menos contratando pessoas. E a gente vai chegar exatamente nesse ponto. Então eu não vou dar spoiler, depois eu reclamo. A gente vai chegar exatamente nesse ponto, que é um dos problemas do capitalismo. E daí o que acontece? Dentro das suas engrenagens, ele vai o quê? Ele vai gerando algumas rotas de fuga que ainda permitem com que ele continue no seu funcionamento. Mas foi uma boa colocação com relação a esse problema. Porque o que acontece? O capital constante, ele sempre vai estar numa determinada espiral. Em compensação, o capital variável, ele tem sempre a tendência de ter essa redução. Então, foi bem observado aí isso que você colocou.
A automatização da produção tem sido cada vez maior. Isso é muito, como diria o Milton Santos, é uma globalização, uma capitalização perversa. Não tem nada de fádico nisso. Não tem nada de feliz Isso, nisso. O que faz uma exatamente. pessoa defender isso? Só se ela for burguesa capitalista, que se ela não for, não tem como defender, porque isso é burro. Exatamente. Aí o que acontece? Toda a ciência burguesa que ela foi construída ao longo dos anos, ela tenta justamente legitimar todos esses processos. É por isso que o pessoal, eles se incomodam tanto com a teoria social do Marx, porque a teoria social do Marx, ele desvendou todos esses mecanismos, né? Todos esses mecanismos do capitalismo. Isso aí tinha que passar em TV aberta, no horário do Jornal Nacional. Todos os dias, para o pessoal aprender. Mas eles vão te chamar de comunista. Professor. Mas antes de ser comunista do que ser esse projeto de trabalhador para capitalista. Oi. Né? Mas assim, colocando um contraponto no que o Kaique falou, por causa assim que eu venho dessa questão assim do sítio, né? Certo. Da roça. Mas hoje em dia, mesmo você tentando pegar a mão de obra braçal na zona rural, você não se encontra mais. A própria população, o trabalhador rural, mesmo assim, ele procurou outros lugares de trabalho. Vamos dizer assim, que o trabalho rural é um trabalho mais cansativo, com sol, com chuva. Então, eles procuraram uma condição de vida melhor. Então, acho que também é uma maneira de se pensar. Por isso que se mecanizou também tanto. Vamos dizer, é melhor Thiago, trabalhar mas isso é uma esfera, uma das esferas. Não, mas só para não generalizar, né, Kaique? Assim, tanto ponto da. Amigo, olha só, a justificativa do capitalista é o seguinte: o capital melhora a nossa vida. A ciência é promovida pelo capitalismo, isso vai melhorar a nossa vida. Essa é a justificativa. Só que, mais para frente, exatamente, você disse certinho, nesse momento, foi para melhorar. E daqui 65 anos, daqui 100 anos, daqui dois séculos? E aí? Não vai ter serviço, o pessoal vai comer o quê? Rato, morcego? É por Entendeu? isso. É triste, é triste. É por isso, Kaique, que se a gente observar nas pautas de boa parte dos sindicatos, né, dos trabalhadores, eles defendem a redução da carga horária de trabalho, justamente que a partir dessa redução da carga horária de trabalho, você vai abrir mais postos de trabalho e você vai fazer com que esse trabalhador ele tenha mais tempo livre para e esse tempo livre vai fazer com que ele consuma outros tipos, né, de produto. Outros tipos, né, de produtos. Né? Professor, mas aí tem o Dumas e Dier que explica lá, na segunda revolução industrial, que o Thiago cobrava chegou a sair da reunião. Na segunda revolução industrial, o trabalhador saía da indústria, ficava em casa e botava a cachola para pensar. Aí ele começa a pensar, ele faz o quê? Revolução, ele quer direito, ele quer isso, ele quer aquilo. Aí o próprio burguês cria meios de ocupar a cabeça dele mesmo fora da empresa. Sim, exatamente. O dinheiro voltar. O dinheiro retorna para o burguês, mesmo sendo fora da empresa. Às vezes aquela rede de hambúrguer, de sorvete que você leva o seu filho, a sua família, ou o seu namorado, o seu cachorro vai comer lá na esquina, é da mesma empresa que você está trabalhando. Sim, exatamente. Eles estão prendendo dinheiro cada vez mais debaixo do colchão deles, isso aí. Então não tá certo. Vamos voltar para o feudalismo. Aí o que acontece? Vai chegar um momento em que esse sistema ele não vai se sustentar, né? Justamente por esse aumento desse capital constante, né? A automação ela vai cada vez mais aumentar, né? Professor, tem alguns países que têm a carga de horário de trabalho reduzida, né? E alguns trabalhadores trabalham até em 2 empregos, né? Se eu não me engano, a carga horária é de 6 horas por dia, só que eles trabalham em 2 empregos, então acabam trabalhando 12 horas por dia. É esgotante, mas é uma ajuda, né? Isso, aí também, né, envolve outras questões, né, com relação à remuneração, né, o problema é esse, né, o problema é você reduzir
os salários, né? Daí isso não vai adiantar nada. A luta, né, Exatamente. a luta, O a cálculo luta tem que ser feito pelo sindicato. isso, Exatamente. a luta das centrais sindicais é justamente essa. Você reduz a hora trabalhada, mas você mantém o salário, né? Porque daí teriam mais vagas de emprego, né? Porque uma pessoa só não ia ocupar duas vagas, né? Exatamente. Uma Exatamente. microempresa não consegue seguir esse conceito de capital. Você diz de redução da. Principalmente sobre redução e continuar pagando. Uma loja de roupa, por exemplo. Aqui em Cornélio a gente tem uma loja ali perto do Açaí da Barra que chama de Cá. As meninas trabalham e às vezes pagam uma pessoa ou contratam pessoas para trabalhar para elas. Tem 2 lojas. É uma sociedade. Essas 2 meninas, eu aposto que elas não conhecem essa composição do capital e muito menos aplicam. Sim. Quer dizer que elas não conseguiriam fazer o cálculo para redução da hora do trabalho e ainda manter o mesmo salário. Aí o que acontece? Para corrigir essas imperfeições é que existe a função do Estado, né? O Estado que daí tem que estruturar exatamente, né, como que isso iria acontecer, quais setores o Estado ele iria, né, bancar os investimentos até que isso, né, se normalizasse. Então, essa é a função do Estado, né? O Estado tem que prover esse desenvolvimento. Né? Mas um Estado que apoia esse tipo de composição, professor, está totalmente equivocado. Esse Estado não precisa existir. Aí a gente já vai entrar na parte do neoliberalismo. Eu não entendi. O Estado que apoia esse tipo de composição em que se cobra o dobro do que é trabalhado, do trabalhador, que tira do trabalhador o seu direito básico de trabalho, de mais-valia por obra, da praxis em si, é um Estado leviano, é um Estado que pratica leviandade, é um Estado que não serve para nada, pode cancelar esse Estado, cancelado. Sim, não, o que eu quis dizer, foi o contrário, eu quis dizer o seguinte, para se manter aí a justificativa das centrais sindicais, por exemplo, de eu reduzir a carga horária do trabalhador e manter o seu salário, para isso não acabar falindo, né, as empresas, o que acontece? O Estado ele tem que estruturar uma política que vai dar uma retaguarda para esses empresários, reduzir a carga horária de trabalho dessas pessoas e dobrar as vagas de emprego e manter os salários. É isso que eu quis dizer. Ah, entendi agora. Entendeu? Agora o Estado faz sentido. Sim, porque daí ele que tem que corrigir, né? Ele que tem que dar essa retaguarda, né? Essa saída, para né? isso, essa saída. Cobrando ou não impostos. Sim, exatamente. Meu Deus do céu, passada, Casmano. Eu ia adorar se a minha carga de trabalho caísse por umas 4 horas, né? Diária. Menino, você não é T20? Não, eu digo na escola. Na escola eu trabalho 40 horas semanais, né? Ainda dá aula na escola. 8 horas por dia, né? Trabalho na secretaria, né? Professor, você vai se ficar com o cabelo branco desse jeito. Pois é. Mas é isso aí, vamos continuar, que senão não é hoje. Então vamos lá. Se bem que já... Pois é, a gente já... Vocês querem fazer um intervalo e a gente... volta para a próxima aula? Isso, para a próxima aula. Vamos fazer assim, professor. Como o senhor esperou 5 minutos para a gente entrar, ganha 5 minutos de aula. Então, 8h45, a gente começou 7h35, então 8h50. Pode ser? Pode ser, aham. Acho que é melhor, né? Justo para os dois lados. Então, para o Marx, a acumulação do capital, ele vista de início como uma ampliação puramente quantitativa, ou seja, realiza-se como uma contínua mudança qualitativa de sua composição, ocorrendo constante acréscimo de sua parte constante às custas da parte variável. Aquilo que o Kaique falou, que uma hora, o que vai acontecer? Esse capital constante, ele vai aumentar tanto, né, que aonde que vai ficar esse capital variável? Onde que vai ficar a força de trabalho
trabalhador. Isso vai ser um problema que, né, não sei se a gente vai estar vivo para testemunhar, mas isso vai ser um sério problema para o modo de produção capitalista, né? Exatamente. Aí Nossa, o que é muito complexo isso, professor. Pensar nisso dá até dor de cabeça. é bem complexo. Aí o que acontece? Para resumir essa parte aqui, é justamente por esse aumento do capital constante e a diminuição do capital variável, ou seja, os postos de trabalho, eles são cada vez mais extintos em favor das máquinas e dos equipamentos, que isso vai fazer com que aumente a quantidade de pessoas disponíveis no mercado de trabalho, que é isso que o Marx chama de população supérflua ou exército industrial de reserva. Ou seja, então, como eu tenho esse aumento da automatização, esse aumento das máquinas, tanto no setor de serviços, quanto nas indústrias e também na agricultura, igual o Tiago falou, isso vai fazer com que eu tenha esse aumento dessas pessoas que estão aí disponíveis no mercado de trabalho, né? Um exemplo notável que a gente observa no setor de serviços é a quantidade de pessoas que trabalham hoje no banco. Se a gente pegar lá nos anos 90, a quantidade de pessoas que trabalhava dentro de uma agência é totalmente diferente da quantidade de pessoas que estão hoje trabalhando numa determinada agência por exemplo, do Banco do Brasil. Isso é resultado do quê? É resultado deles terem colocado lá os caixas eletrônicos, é resultado desses aplicativos. Então, tudo isso vai diminuindo essa força de trabalho, esse capital variável. E isso vai aumentando essa população supérflua, o exército industrial de reserva que o Marx fala. E é justamente esse aumento dessa população supérflua que joga os salários lá embaixo. Quem que está... Defender isso é desumano. Defender... até o nome, o título que se dá a essa população é desumana, supérflua. Uma coisa supérflua é uma coisa efêmera, aquilo que vai. Isso, exatamente isso. É totalmente desumano. Vai contra a moral e vai contra a Constituição isso aí, cara. Exatamente. E é esse exército industrial de reserva que vai jogar os salários lá embaixo, né? Igual eu coloquei aqui, que serve para regular os salários. Aí o que acontece? Só para concluir, que só falta 1 minuto. O que acontece? Quanto mais aumenta esse capital constante, menor vai ficando ao longo do tempo a taxa de lucro da classe burguesa. Por quê? Porque para manter a competitividade no mercado capitalista, eu tenho que sempre reduzir cada vez mais os custos da minha produção e sempre estar tentando aumentar a produtividade. Como que eu consigo isso? Eu consigo isso através do quê? Através do aumento do capital constante, comprando cada vez mais máquinas e investindo cada vez mais na automoção. Segundo Marx, isso vai fazer com que a minha taxa de lucro, é por isso que ele coloca a lei tendencial da queda da taxa de lucro. É por isso que, ao longo do tempo, a taxa de lucro dos empresários ela tende a diminuir cada vez mais. É por isso que, em determinados momentos, o capitalismo ele dá um subterfúgio, ele dá uma saída para essa queda da taxa de lucro. Um exemplo disso foi o que aconteceu a partir dos anos 80, quando eu tenho uma redistribuição dos setores produtivos, onde as indústrias americanas
que estavam em território americano, elas partem o quê? Elas partem para a China, elas partem para a Coreia do Sul, elas partem para Taiwan, elas partem para o Japão, justamente para o quê? Para elas conseguirem vantagens competitivas para manterem essa taxa de lucro. Por quê? Porque em países como a China, durante aquele período, eles conseguiam uma mão de obra barata, e isso ia estabilizar a taxa de lucro deles. Então, é por isso que o Marx coloca isso como a lei tendencial da queda da taxa de lucro, que está relacionado com esse aumento do capital constante. Bem, então vamos fazer um intervalo, pessoal. Que horas que a gente pode voltar, então? Tem muito ainda, professor, desse slide? Tem mais o dinheiro e o salário, mas aí eu concluo depois. Ah, não, faz aí já vamos, estamos aí mesmo. Olha, quem quiser fazer o intervalo, faz assim, bota o fone de ouvido, vai fazer o intervalo, depois a gente volta. Ah, o Matheus Então, falando não, pelo amor, quero jantar. O pessoal quer jantar, professor. Então, o pessoal fazer o quer intervalo? Vamos fazer o intervalo, então? De 15 minutos, 20 minutos, pode ser? 20 minutos o intervalo? 5 minutos. 15 minutos? 20 minutos, olha lá, 20 minutos. 20 minutos, então? Lembrando, pessoal, que cada minuto é valioso. Não vai terminar às 10 daí. Os 20 minutos integrados vai cair no final lá das 10h20. Isso, Do jeito que entra, do jeito que entra, sai. Vamos voltar 9h10, então, pode ser? Beleza. Pode ser? Olha lá, estão concordando. Beleza. Beleza, então. 9h10. Até já. Até. E eu vou ficar nessa sala aberta aqui mesmo, que eu tô puto com esse negócio de capital. Estão perguntando se vai ser o mesmo link, prof. Vai, né? Vai ser o mesmo, aham. Então, deixa eu avisar lá na sua... Nem vou sair, então. Ah, eu também não. Vamos ficar aqui pros falando asneira. Vou ficar aqui falando da vida dos outros. Fala, Rafael, quem você comer espeto. Vai ter aula de urbana? É a próxima aula, amiga Carla. Isso, é a próxima. Professor, achei um livro maravilhoso, que eu tô chocrível preso no livro. Ah, é? Que livro que é? Eu vou até abrir aqui pra mostrar para o senhor. Senhor é ótimo. Ué, ele é o quê? O professor tá gravando ainda, a gente falando bobeira, olha só. Ah, que bobeira, tô falando de um livro. Deixa eu pegar aqui. Esse aqui, ó. Ui, olha, eu tô achando que a câmera tá ligada, não tá. Pegou? Leu aí? A História do Mundo para quem tem pressa. Quem que é o autor? Emma Mariotti. Mais de 5.000 anos de história resumidos em 200 páginas. Deixa eu marcar aqui. Eu te envio. Isso, faz favor. Muito bom. Eu tô preso no livro desde cedo. O que ele fala? Ele conta literalmente tudo aquilo que a gente vê naquele mapa. Sabe aquele mapa cronológico da história da humanidade? Sei. Tem lá clássico, médio, não sei o que lá, pipipi, popopó, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, você tava procurando, Jordão? Mandei hoje lá no grupo, menina. Ele fala tudo isso, ó. Suméria, Antigo Egito Médio, Novo Império, Babilônia, Hitita, Assíria, Fenícia, Vale do Indo, Hinduísmo, civilização chinesa, minoica. Eu parei na chinesa. E sabe o que é o principal defeito, muitas vezes, né, dos alunos, é que não, às vezes o pessoal tem não tem muita noção, né, dessa história. Né? Um livro desse é bem importante para isso. Né? Nossa, eu sou apaixonado. Mandei ela até lá no grupo. Para geografia, a gente ter essa base de conhecimento histórico é essencial. Eu acho que se cada um lesse só mais um pouquinho de história, já ajudava o mínimo sobre o capital. Principalmente a história do Marx. Exatamente. Parece que eu mandei aqui hoje. Olha, já mandei aqui hoje, não mandei não no grupo da sala? Mandou em algum grupo. Achei. Só que o senhor tem que baixar o Google Livros, prof.
O senhor tem o Google Livros no celular? Não, tem que baixar. Lembrando, galera, que pirataria é crime. Quando vocês quiserem ler, comprem. Você Comprem tá no falando site, isso para universitário? comprem no site chamado PDF Grátis. Ah, com certeza. Ô, professor, como vai começar uma nova aula? Não é melhor parar essa gravação e começar outra? Isso, acho que é melhor, né? Deixa eu encerrar aqui. Porque daí você terminou essa, daí você começa a outra lá já. Bananã.